Olá, tudo bom? Prazer, meu nome é Saulo. Você me conhece? Bom, se você acompanha as aulas aqui no canal, talvez você ache que me conhece, porque já me ouviu falar várias vezes, já ouviu várias aulas do nosso canal, e isso cria um relacionamento, cria uma imagem de algo que você conhece, que você reconhece, que você já viu, e te passa a sensação que você me conhece. Bom, você me conhece só do que eu falo aqui. Você não conhece a minha vida se você não se relaciona comigo no dia a dia. Tá, então eu estou dizendo que os meus colegas de trabalho me conhecem melhor. Talvez eles conheçam um pouco melhor, porque passam um pouco mais de tempo comigo e a gente acaba conversando outros assuntos que não só os assuntos de serviço. Já nos assuntos de serviço, as coisas, o relacionamento se aprofunda mais. Olha, o Saulo tem esse jeito assim, ele gosta de fazer daquele jeito, ele não faz bem isso, aquilo lá ele faz muito bem. Então as pessoas acabam também se conhecendo um pouco mais. Mas talvez não tenha ainda uma intimidade, não tenha um nível tão profundo de conhecimento que a pessoa seja, por exemplo, capaz de responder por mim alguma questão pessoal. Ah, não, se o Saulo, se você quer saber isso do Saulo, então é assim ou assado, porque eu conheço o Saulo, né? Nesse nível, eu diria a você que a minha família talvez me conheça melhor, né? Minha esposa, os meus filhos, talvez a minha esposa conheça mais ainda do que os meus filhos. São níveis de conhecimento muito diferentes que a gente usa e aborda, né, ao longo dos nossos relacionamentos. É o conhecer de ver, ou o conhecer de se relacionar, ou o conhecer de saber como a pessoa é, ter intimidade, né? Ter muito mais entrosamento, muito mais, um relacionamento muito mais profundo ao ponto de conhecer os detalhes da vida daquela pessoa. Será que você agora, depois dessa reflexão, você agora acha que me conhece? Né? É complicado. Né? Às vezes, alguns irmãos trocam comentários aqui no YouTube ou até pelo WhatsApp ou pelos outros canais aqui disponibilizados, né? E, então troca um pouco mais de ideia, conhece um pouco mais, né? Mas será que realmente você me conhece? Né? Não tem muito mal no nosso nível aqui não conhecer tão bem uma pessoa. Né? Mas quando a gente está falando da relação entre o homem e Deus, esse conhecer ou não conhecer, ou só o conhecer e não chegar a um nível de intimidade, não é uma coisa boa. O homem precisa se relacionar com Deus e buscar um nível de intimidade profundo. Veja, a gente fala nível de intimidade profundo, intimidade já é um relacionamento mais próximo. Quando a gente fala um nível de intimidade profundo, é um nível de intimidade de conhecer bem a outra pessoa nos seus detalhes, naquelas coisas mais importantes. Será que a gente tem dedicado tempo para buscar conhecer a Deus nesse nível de intimidade? Ou será que a gente tem conhecido a Deus do mesmo jeito que você, que nunca teve um contato pessoal comigo, me conhece aí pelo canal? Estou ouvindo ali na telinha, estou ouvindo a voz dele, né? Já sei que ele usa óculos, já sei que a voz dele não é uma voz tão agradável, mas, enfim, né? Será que a gente conhece a Deus como? Né? A santificação é um processo
que nos leva a conhecer a Deus de uma forma mais profunda, né? Nos santificar, nos separar para as coisas de Deus é algo que a gente precisa ter atenção e praticar no nosso dia a dia, né? Eu preciso me santificar, eu preciso estar ao lado das coisas de Deus, buscando as coisas de Deus sempre. 1 João 2, dos versículos 12 ao 17, João traz um pouco mais sobre a questão de santificação. Ele fala assim: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não tem como a gente gostar das coisas do mundo e gostar das coisas de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Você vai agradar um e vai desagradar o outro. E quando a gente fala das coisas do mundo, as coisas do mundo não necessariamente são as coisas que Deus quer que a gente faça. João, ele usa essa abordagem, filhinhos, pais, jovens, e ele tenta dar um sentimento de família ao seu discurso. Dentro da família, geralmente, ou pelo menos do núcleo menor, do núcleo mais próximo, pai, mãe e filhos, há sim uma certa intimidade. Bom, pelo menos é para ter. Se alguma família não tem, isso é um problema sério. Quando a gente se depara com alguns detalhes, e isso de vez em quando acontece, né, do filho não saber a data de aniversário do pai e da mãe, por exemplo. Todo ano tem a festa, alguém está lembrando, né? E assim, infelizmente, nas nossas relações a gente não tem mais lembrado datas de aniversário. A gente tem sido lembrado das datas de aniversário por redes sociais e coisas assim, mas não nós lembramos a data de aniversário dos nossos amigos, né? Assim, às vezes, tem sido a nossa vida. João usa essa figura de família para descrever um pouco desta intimidade, um pouco destas características. E ele coloca muito bem delimitado que a gente não pode amar as coisas do mundo. Não é que eu não possa ter um carro mais luxuoso, uma casa mais bonita, não é isso, né? Eu não posso investir todo o meu esforço, tempo e empenho nestas coisas. Porque essas coisas não vêm de Deus, vêm do mundo. Entenda, Deus nos dá uma habitação, Deus nos dá meios de transporte, Deus nos dá uma subsistência. Mas se eu investir tanto, mas tanto esforço em obter uma casa melhor, um carro melhor, coisas melhores, o que vai sobrar para minha eternidade? Né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João está falando
de foco, de concentrar energias em realizar alguma coisa. Os filhos de Deus precisam ter foco na eternidade. Porque depois que isso tudo aqui passar, a gente vai viver eternamente com Deus. E isso aqui vai passar. Ah, demorou 100, 120 anos, eu vivi 120 anos. Ok, vai passar. E é passageiro. E 120 anos perto de um eternamente é nada. Não é nada. Por isso a gente precisa ter foco nas coisas que a gente precisa viver. Bom, essa é a lição número 8 da revista Palavra e Vida, edição número 73. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa edição, a número 73, ela tem por tema Marcas da Vida Cristã, exposições em 1ª, 2ª e 3ª João, e foi escrito pelo pastor Pedro Elísio. Esta lição número 8 tem por tema a marca da santificação. Santificar quer dizer se separar. Santo é aquilo que é separado, aquilo que é reservado apenas para uma determinada coisa. E santificar é esse processo de separar. Bom, o nosso autor aqui então começa o primeiro tópico com o título intimidade, né? E João usa estas expressões filhinhos, não é nem filhos, é filhinhos, meu filhinho amado, né? É uma expressão além de aproximar para um contexto familiar, que é um contexto que eu quero dizer que é próximo, né? Ele não usa um diminutivo carinhoso, meu filhinho, né? Ele fala filhinhos, pais e jovens. E ele está tentando trazer uma ideia de contexto familiar, de contexto íntimo, mas ele na realidade está se referindo a níveis de maturidade cristã. O que é nível de maturidade cristã? Bom, a gente, ao longo da nossa vida cristã, vai aprendendo a se relacionar com Deus, vai aprendendo mais de Deus. E esse aprendizado vem de experiências que nós passamos na nossa vida. Só problemas, conquistas, anseios, que a gente vai pedindo a Deus para resolver e Ele vai resolvendo da forma dele. A gente vai orando, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo a ouvir a palavra de Deus, aprendendo a ouvir Deus. E com este processo todo, né, de aprender a palavra, guardar a palavra no coração, praticar a palavra, a gente vai aprendendo o que nós precisamos saber a respeito de Deus. Esse caminho de aprendizado a gente chama de maturidade ou amadurecimento cristão. Enquanto a gente está no caminho, a gente vai amadurecendo, até o ponto que a gente atinge níveis de maturidade distintos. Bom, começando a caminhar eu já tenho um nível de maturidade muito tenro, né? A gente chama de nível... Quando a gente fala maturidade, a gente lembra daquela coisa que está lá, né? A fruta madura, né? Mas quando fala de nível de maturidade, eu quero falar de todas as partes no meio do caminho, né? Desde aquela que não tem maturidade nenhuma, aquela que tem uma maturidade muito grande. Então são níveis, são fases, são passos intermediários, né? Dos quais a gente vive e a gente precisa aprender. E aí João, ele usa níveis aqui de filho, jovem e pai para tentar identificar 3 níveis diferentes. Quando a gente fala de intimidade, também é bom a gente entender que intimidade não é chamar a outra pessoa de você. Intimidade não é ter uma liberdade de não usar
pronomes de tratamento rebuscados para falar com outra pessoa, né? Intimidade é conhecer. Intimidade é saber tudo por trás daquela pessoa, o que aquela pessoa gosta, o que ela não gosta, como ela vive, como ela faz, como ela deixa de fazer as coisas na sua vida. Tá certo? Então, quando a gente fala de intimidade com Deus, não quer dizer você começar a orar e chamando Deus de você. Isso não é intimidade, né? Eu até entendo isso até com uma certa falta de respeito. A minha criação foi uma criação antiga, antiquada, né? E o respeito passava obrigatoriamente pelo Senhor, né? Hoje há argumentações que dizem que não é, mas não tem, né? Há um ditado que se diz que não se ensina truques novos a cachorros velhos. Então eu prefiro permanecer com o tratamento de senhor relacionado a um certo respeito, a uma certa distância. Sim, quando eu chamo alguém de senhor, eu estou me distanciando dessa pessoa, né? Geralmente estou me distanciando para baixo, colocando ela para cima. Mas é uma forma de expressar, e eu sei que muitas pessoas nem concordam com o tratamento pessoal, né? Um pronome de tratamento assim seja significado de respeito. Não é significado de respeito, mas expressa um pouquinho das coisas que a gente pensa a respeito daquela outra pessoa. Bom, então João está fazendo um paralelo dos níveis de maturidade com funções dentro de uma família, por assim dizer. E a primeira, ele fala de pais. Ele está se referindo àquele grupo que tem mais maturidade, que caminhou mais tempo, né? E ele está querendo dizer que essas pessoas são aquelas que têm mais intimidade com Deus, né? Não quer dizer que a pessoa sendo velha na igreja, ela vai ter um nível de maturidade grande, né? Não tem nada a ver. Eu posso ter um crente com 50 anos de igreja e ele ainda não conhece a Deus. É triste, muito triste isso, mas acontece, né? Como eu ouvi esses dias, é raro, mas acontece sempre. Não chega a acontecer sempre, né? Mas de vez em quando acontece de você ter um crente com muita estrada e ainda não aprendeu o amor, ainda não aprendeu quem é Deus, não aprendeu sobre salvação e não tem conhecimentos mais aprofundados, né? Ele fala ali, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Depois ele fala, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Mandou 2 vezes, né? Não. Isso aí. Ele escreveu 2 vezes a mesma coisa, né? Conhecer, mas não conhecer num nível de profundidade maior. Então ele está usando esse pronome de tratamento aqui, pronome de tratamento, ele está usando esse tratamento pais, não é um pronome, ele está usando esse tratamento pais para falar de crentes mais amadurecidos, né? Veja que ele está tentando fazer uma comparação entre pais, filhos e jovens com níveis diferentes de maturidade. E os pais, então, são aqueles que têm muito mais um nível de maturidade muito mais alto. O segundo, ele fala de jovens. Jovens, novamente, outro grupo, né? Ele está colocando um segundo estágio da vida cristã. Não está falando de idade biológica, nem está falando de quantos anos a pessoa está na igreja, mas está se referindo a um nível intermediário de maturidade. Veja, o jovem, ele não tem todos os conhecimentos que uma pessoa adulta tem, não tem todas as experiências, vamos dizer assim, que uma pessoa adulta tem. Mas ele também não é criança, então ele sabe já bastante coisa. Em compensação, o jovem tem muito mais força, tem muito mais disposição,
né? Tem muito mais capacidade de fazer coisas à frente, né? De tocar coisas, de fazer as coisas andarem. Tem muito mais energia para fazer isso do que um adulto com uma idade mais avançada. Né? O adulto com a idade mais avançada já está cansado, já não quer fazer muita coisa, né? Já tá... Não, jovens, nível de maturidade intermediário. Ele fala que conhecem a sã doutrina, combatem o pecado e o erro. Jovens na fé, não são jovens da igreja, são jovens nível de maturidade, aqueles intermediários, né? Tem energia, tem disposição, conhecem a fé, talvez não tão profundamente, mas eles se empenham por combater erros, combater o pecado, né? E ajudar pessoas a se salvarem. E o terceiro nível, o nível mais baixinho aqui, o nível mais elementar, né? São os filhinhos. Não é a primeira vez na Bíblia que se usa esse tipo não é a única vez, né? Que se usa esse tipo de comparação. Né? Paulo também fala vocês como a crianças, porque eu achei que eu podia dar um alimento mais sólido, mas eu tenho que voltar a dar o leite materno. Né? Então ele está falando de níveis de maturidade também. Os filhinhos aqui, ele está falando das pessoas que são rasas na fé. É ruim, Saulo, falar de pessoas que são rasas na fé? Não acho ruim, não. A pessoa que está começando na fé, aliás, qualquer um precisa saber onde está, qual é o seu nível de intimidade e qual é o seu nível de conhecimento. Não só na fé, mas em qualquer assunto. Né? Eu não posso, não devo, não é correto eu opinar a respeito de um assunto que eu não conheço. Eu vou falar besteira. Então, por mais que eu seja tido como uma pessoa sábia, uma pessoa com entendimento, um entendido, mas se eu não sei o assunto, bico calado. Não fale porque você vai fazer uma grande besteira, né? E o nível elementar de maturidade aqui pode ser desde uma pessoa recém-convertida. Não é ruim ter um nível de intimidade Não é ruim ter um nível de intimidade baixo. O ruim é você estar há muito tempo na igreja e ainda não ter saído desse nível. Alguém tem que começar por um começo. Todo mundo tem que começar por um começo. Disso nós não temos problema e não temos dúvida. Porém, em algum momento você tem que fazer isso evoluir. E se isso não evoluiu até agora e você já teve tempo, aí você está na dívida. Não é isso? Errar é humano, né? Mas dizem por aí que persistir no erro é burrice. Né? Então, errou, vamos cometer erros sim, porque quem comete erros está buscando ir à frente. Ninguém consegue fazer nada, avançar nada, descobrir coisas sem cometer erros. Agora, não cometa os mesmos erros sempre. Né? Busque erros novos para cometer, porque isto é saudável. Né? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E depois ele escreve, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Precisamos conhecer o Pai, mas precisamos conhecer o Pai com um nível de intimidade muito maior. Né? E não podemos ser pessoas rasas, porque essas pessoas rasas, as pessoas que não têm nível de profundidade, são presas fáceis. Por isso que quando alguém está chegando à igreja, alguém se converteu, a gente precisa ir lá e dar um acompanhamento. Precisa caminhar junto, precisa orientar, precisa estudar junto a palavra, para que aquela pessoa amadureça, né? E saia do estágio de filhinho e venha para o estágio de jovem. Né? Pessoas que buscam apenas o conhecer, né, Deus pelos cultos de domingo, ou
só pelos meus vídeos do canal, por exemplo. Não vou à igreja, mas eu assisto vídeo. Não, você precisa conhecer a Deus num nível muito mais profundo. Precisa ter um nível de intimidade muito maior. Precisa buscar conhecer a Deus. E ao buscar conhecer a Deus, você vai crescer e vai amadurecer. Mas se você não buscar conhecer a Deus, você não cresce e nem amadurece, né? Todos da família de Deus, filhos, pais e jovens, aqui citados, precisam conhecer a Deus, precisam se santificar, para aumentar o seu conhecimento com relação a Deus. Níveis de intimidade. Que nível de intimidade eu estou na minha vida? Fica o ponto de interrogação, pense aí. O segundo tópico da nossa revista fala sobre a permanência da palavra. E aí ele cita o versículo 14, o finalzinho do versículo 14. Minha Bíblia está fechando aqui, 1 Pedro lá no final, e aí fica fechando. Olha só, versículo 14 ele fala... jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, né? E tendes vencido o maligno. Então, duas coisas muito importantes aqui. A primeira é a permanência da palavra de Deus em nós. O que significa permanecer em nós? Decorar e não esquecer? Pode ser significado raso, né? Significado tênue, decorar e não esquecer. Eu preciso decorar, não esquecer, mas muito mais importante do que isso é praticar. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso que ela seja uma prática na minha vida. E eu só vou conseguir praticar aquilo que eu sei e aquilo que está na massa do meu sangue. A gente chama de massa do sangue, né? Tá aqui, correndo nas veias, né? É a velha história do andar de bicicleta. Não, é que nem andar de bicicleta, você não esquece. Sim, se você aprende a andar de bicicleta, bom, primeiro você vai ter que aprender a tentar equilibrar em cima da bicicleta. E para quem nunca fez, isso é difícil. Porque o seu corpo precisa aprender a compensar o guidão, o peso, né? E o gingado, por assim dizer, para que a bicicleta não caia. E isso precisa fazer com que o seu sistema de controle ali aprenda a se equilibrar, né? Mas uma vez que você aprendeu a se equilibrar, você sobe numa bicicleta e vai andar. Precisa pensar? Não precisa. Mesma coisa aprender a dirigir. Aprender a dirigir, a marcha é assim, pisa ali, traz aqui, acelera, olha para frente, olha para o retrovisor, para, olha o sinal, espera, levantou a mão, vai atravessar a rua, sinal vermelho parou, sinal verde segue. É uma série de regras e coisas que você tem que fazer. Misericórdia para quem está aprendendo, é muito complicado. Mas depois que você aprende, aquilo fica massificado. Ou como a gente diz, vai para a massa do sangue. E aí você precisa pensar para fazer? Não, você precisa ter atenção, calma, tranquilidade para fazer aquilo tudo que você já sabe que tem que fazer e já está massificado. O pé já vai ali no acelerador, no freio, na embreagem passa a marcha, embreagem tira da marcha e aí vai fazendo, certo? Então, João está falando que a palavra de Deus precisa permanecer em nós. Talvez se eu ficar aí uns 20 anos sem dirigir, eu não lembre como é que dirige mais, né? Ou pelo menos não saiba... eu vou ter muita dificuldade para botar o carro para andar, né? E aconteceu comigo isso. Eu aprendi a dirigir em 90, né? E não tive carro. Só fui ter carro no final de 97, no final de 96, início de 97. 7 anos depois, quase. Você acha que eu sabia dirigir? Eu sabia toda a teoria, lembrava da teoria, mas botar o pé no acelerador, no freio e fazer o carro andar, meu Deus do céu. Era extremamente complicado, porque não estava na massa do sangue, não chegou a massificar. Então,
nós precisamos disso, precisamos permanecer na palavra de Deus. Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder no coração, a gente guarda no coração aquilo que a gente ama, né? E o que a gente ama, a gente não esquece, porque está no seu coração, vem para a sua mente o tempo todo, e disso você fala o tempo todo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ok? Então, precisamos conhecer, esconder no nosso coração, né? E nela a gente encontra, na palavra de Deus, a gente encontra conselhos para resistir ao maligno, né? E o servo de Deus, ele precisa se alimentar da palavra para que ele possa crescer. Volto a repetir outra vez de novo para ser bem enfático. Tem uma musiquinha que a gente cantava, musiquinha porque é curta, né? Com as crianças, que falava: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ponto. É isso aí. O segundo tópico, né, para santificação é permanecer na palavra. E quando a gente permanece na palavra, a gente vence o maligno, né? Quantas coisas em nossas vidas poderíamos ser diferentes? Eu preciso colocar essa palavra no meu coração e eu preciso fazer ela funcionar. Vivemos em uma sociedade que busca conselhos em muitos lugares, mas a Bíblia tem os conselhos que nós precisamos. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? A gente tem que ter a palavra de Deus dentro de nós para que possamos nos santificar. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Jovens, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, em nós, eu também sou jovem, em vós, né? E vós tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Então, essas duas coisas que a gente precisa perceber. A palavra precisa permanecer. E a consequência disso? A consequência disso é que nós conseguimos vencer o maligno com a palavra de Deus permanecendo em nós. Eu preciso estar preparado para fazer as coisas. Falei da direção. Eu preciso ter feito aula de direção e ter o conhecimento de como se opera um carro, para que aí eu possa dirigir. E além de ter o conhecimento, eu preciso que ele esteja massificado. E se eu não parar de dirigir, eu vou dirigir cada vez melhor. Quer dizer, há controvérsias, né? Tem gente que vai relaxando. Mas eu tenho a oportunidade de melhorar, né? E então é necessário permanecer. É necessário que a palavra de Deus permaneça em nós para que nós possamos ter uma vida de santificação, né? Quanto a gente tem da palavra de Deus em nossos corações? Como isso tem feito as nossas vidas andar? Quanto ela tem influenciado a minha vida e a sua vida? É algo que nós não podemos deixar passar. Bom, o terceiro tópico da nossa lição vem falando que isso tudo, essa santidade toda, requer algumas coisas, ou uma coisa, que aqui ele resume na palavra, na revista ele resume como renúncia. Nos versículos 15 a 17 diz assim:
não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, vem aqui uma chamada de atenção, né, sobre qual a prioridade, quais são as coisas que têm mais importância na minha vida. João está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Pai não está nele. Quer dizer que eu não posso gostar de viver? Não, não é isso. Quer dizer que eu não posso gostar da minha casa? Pode. Mas olha, ele está falando do amar no nível priorizar. Já devo ter falado em alguns 2, 3, 10 vídeos, não sei. O que é prioridade na sua vida? Você pode falar o que é prioridade na sua vida. Mas isso não necessariamente tem a ver com o que de fato é prioridade na sua vida. Porque prioridade na minha vida é aquilo que eu gasto tempo para fazer. O que eu invisto tempo. O que eu não invisto tempo não é prioridade. Prioridade é assim que se define. Quanto tempo você investe nas coisas da sua vida. Por exemplo, uma grande prioridade da minha vida é dormir. Porque quase um terço do dia não tem chegado a tanto, não tem chegado assim a 6 horas de sono, mas é uma boa, é um quarto do dia, né? Um quarto do dia para dormir é muito tempo dedicando a isso. Eu posso deixar de fazer isso todo dia? Não posso deixar de fazer, porque não vai dar certo. Eu não vou estar bem, porque meu corpo precisa descansar, né? Então, eu preciso saber quais são as minhas prioridades. Mas João pede, ou encarecidamente, ele tenta lembrar que a gente deve não amar as coisas do mundo. E quando ele fala de amor, é de prioridade, né? Se você dá prioridade às coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Em suma, em resumo, é isso que ele está dizendo, né? Eu preciso fazer o contrário, eu preciso não priorizar as coisas do mundo. Eu preciso deixar essas coisas de lado para que as coisas tenham a sua devida prioridade. Mateus 16, 24, Jesus está falando de prioridade. O que ele fala em Mateus 16, 24? Deixei marcado aqui, ó. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pronto. Quer me seguir? Então faz aí, ó. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É isso que eu tenho feito? Se eu coçar aqui a sobrancelha. Será que é isso que eu tenho feito? Na prática, não de palavra. Palavra é bonita, a gente fala um montão de coisa bonita. Mas será que na prática eu tenho deixado a minha vida, né? Negado a minha vida, tomado a minha cruz e seguido Jesus? Ou será que não? Ou será que isso tem sido da boca para fora? 1 João 5,19, ele diz que as coisas do mundo, o quê? 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, descansa no mal, né? Não é possível amar o mundo, né? E amar a Deus a mesma coisa. A gente vai amar mais um do que o outro, vai priorizar um e jogar o outro para a segunda ou terceira prioridade. É estranho falar de segunda prioridade, porque a palavra prioridade tem a mesma raiz da palavra primeiro, né? E veja que o segundo já não é o primeiro, né? A segunda prioridade, na realidade, já é o segundo.
Não é o primeiro. Então, é estranho até, né? Mas o pessoal usa assim lista de prioridades. A primeira prioridade, a segunda, a terceira, a quarta prioridade. Jesus tem que ser prioridade, uma prioridade apenas, né? E não adianta amar ao mundo no sentido de dar prioridade às coisas do mundo. Se você fizer isso, você está tirando a prioridade de Deus. E por que não dá para dar prioridade às coisas do mundo? Ele explica aqui. Porque tudo que há no mundo, vou pular para o final do versículo, tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. O que tem no mundo não é de Deus, é do mundo. Né? Olha, Deus vai te dar um carro. Sim, Deus vai te dar um carro, né? Que anda, legal. Consome gasolina? Muito. Não, mas esse aqui consome menos. Ah, mas é um carro zero especial assim. Procede do mundo, né? A gente querer algo a mais procede do mundo. E isso está no versículo anterior, na parte que eu pulei. Fala, porque tudo que há no mundo. Aí ele bota uma vírgula para explicar tudo que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Vamos lá, o que é concupiscência? Concupiscência é querer algo a mais, um algo maior, um algo grande, né? Aquelas coisas grandes, gigantescas que eu, na minha carne, quero. Eu quero ter um carro de 10 milhões de dólares. 2 eu não quero não, esse é para pobre. Né? Tem que ser um carro de 10 milhões de dólares. Uma lanchinha é boa. Esse é um transatlântico, era melhor. Se eu tivesse um transatlântico, seria muito melhor. Não é isso? Eu quero. Concupiscência é ter o mais elevado, maior, o melhor. Né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Aquilo que eu vejo, olha que lindo, eu quero aquilo ali. Eu quero para mim. Né? E a soberba da vida. Soberba tem esse significado de ser arrogante, mas tem esse significado de querer estar no ponto mais alto, né? Eu quero estar por cima, eu quero mandar, eu quero ter poder, é a soberba da vida, né? Estar por cima, é a concupiscência da carne, querer aquelas melhores coisas que o meu eu pode querer, concupiscência dos olhos. Olha, eu quero aquela mansão, eu quero aquele carro, eu quero aquele barco, eu quero aquele jatinho, aquele avião, eu quero, porque eu simplesmente quero. Essas coisas vão nos satisfazer enquanto estamos aqui. Mas quando a gente morrer, não vai satisfazer mais nada. Se eu tenho oportunidade de ter e posso, mesmo assim, me dedicar a Deus, excelente. Se eu não tenho oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que correr atrás de dinheiro. Porque se eu não correr atrás de dinheiro, eu não vou comprar o meu Mercedes, o meu BMW, o meu carro de luxo, né? Mas, e Deus? Como é que Deus vai ficar nessa história? Porque tudo que há no mundo, versículo 16, 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E aí, o autor nos lembra, João nos lembra desta característica. Querer coisas para seu deleite não é pecado, mas se você vai priorizar estas coisas e vai tirar tempo de Deus por causa dessas coisas, aí a coisa começa a complicar, né? Passa a ser diferente, porque você está deixando Deus de lado, né? Você não pode deixar Deus de lado. As coisas que a gente consegue, a gente vai conseguindo aos poucos, né? Com esforços limitados, sem comprometer
a minha vida espiritual, sem comprometer meu relacionamento com Deus. Vou trazer para o plano prático. Quantas vezes você já não viu exemplos de casais em que o marido tem um excelente emprego, mas perde a sua esposa porque ela se sente sozinha, porque ele só pensa em trabalhar, porque ele não para em casa, porque ela não tem a companhia dele, né? É questão de prioridade, está trabalhando e só buscando dinheiro, e a convivência familiar ficou para trás. Precisamos pensar nisso relacionado a Deus, né? Só podemos amar a Deus, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou eu amo o mundo, trabalho para as coisas do mundo, ou eu amo a Deus e trabalho para as coisas de Deus, né? O mundo e suas paixões. Eu preciso me santificar. E eu não tenho como me santificar, dedicar às coisas de Deus, sem renunciar o mundo e o seu pecado. É necessário deixar as coisas do mundo de lado para que eu possa me santificar, né? Conclusão: o mundo é passageiro, que é o último versículo ali. Olha, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele carro que você queria comprar, aquele iate, a mansão, o jatinho, ou o Boeing, sei lá, aquilo que você queria comprar, passa. É tudo passageiro, tudo se degrada, tudo se perde. Essa carne vai se degradar, vai se perder. E o que fica? Fica a alma. A alma para a vida eterna. Vida eterna como? Com Deus ou sem Deus? Viver eternamente sem Deus vai ser muito ruim. Vai ser muito complicado. Melhor viver com Deus. Só que a gente precisa permanecer pensar nessas coisas. Porque a vontade de Deus é imutável. Olha, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vai para a vida eterna. Permanecerá com ele eternamente. Deus não muda a sua vontade, é soberana e eterna, mas ele não vai me forçar a fazer o que ele quer, porque eu tenho um livre arbítrio. Entendo assim? E aí eu posso e devo escolher aquilo que eu quero para a minha vida. Cuidado com o que eu estou escolhendo, cuidado com o que você está escolhendo. O que tem sido? Será que a gente tem escolhido amar o mundo ou será que a gente tem escolhido viver para Deus? Né? E santidade é importante para crentes, né? Para pensar e agir. Qual o nível de intimidade que você tem tido, que eu tenho tido com Deus? Será que é um nível domingo, né? Eu vou ao domingo, assisto o culto e volto para casa? É o nível domingo, não vou nem no culto, eu fico online, né? Vejo só o culto online ali, EBD, ou só assisto o canal do Irmão Saulo, tá bom, né? Esse nível de intimidade que você quer com Deus, ou você quer um nível de intimidade de poder conversar, chorar, passar a Ele os seus problemas, as suas aflições, para que Ele te ajude, para que Ele saiba, né? Para que você conheça Ele, melhor dizendo, e consiga permanecer eternamente. Essa intimidade ela é revelada pelo tempo que eu e você dedicamos a isso. Quanto tempo eu tenho dedicado para ler e conhecer a palavra de Deus? Depois de perguntar do tempo e da prioridade, eu posso dizer que eu realmente amo a Deus? Será que eu tenho renunciado o mundo e as paixões do mundo e amado a verdade de Deus? Perguntas complicadas, perguntas difíceis de responder. Mas precisamos estar atentos a isso.
essa vida é muito passageira. Tudo aqui passará rapidamente. 120 anos será extremamente rápido perante a eternidade que nós vamos viver com Deus. A gente pode viver com Deus no paraíso ou pode viver no inferno. O que será que eu estou preparando para o meu futuro? Não dá para amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra em nossos corações.